No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Quando você erra com alguém, você revela? Você assume? Você diz a verdade? Ou você acaba escondendo? Quem é você diante dos seus erros? Bem, quando a gente pensa na gente, nós naturalmente observamos aquilo que fazemos à vista das pessoas. Aquilo que fazemos de bom é normalmente aquilo que a gente atenta mais sobre nós mesmos. O que muitos não atentam é para aquilo que eles são. Eles cometem os seus erros e às vezes acabam, escondendo os seus erros. Acabam, camuflando ou evitando de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque não querem revelar o seu erro. Não querem revelar, às vezes, também aquilo que é feio ao seu respeito, né? Então, tem muita preocupação com o que os outros vão pensar dela. Jesus disse o seguinte: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Veja que as pessoas, elas falam muito de forma positiva a seu respeito, mas quando tem que lidar com seus erros, muitas delas não assumem e até mesmo defendem os seus erros. Ou seja, será que quando uma pessoa defende o seu erro, ela confessa Jesus diante dos homens? Claro que não. Ela está confessando o diabo, que é o pai da mentira, que engana, que ilude. Por isso que Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens, confessar Jesus é você falar a verdade, é você assumir os seus erros. Confessar Jesus é você pagar o preço por aquilo que você cometeu. Sim, por exemplo, Viane, eu fico muito envergonhada quando eu tenho que lidar com os meus erros, quando eu tenho que assumir para minha família. O que eles vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então você não quer confessar Jesus, porque Jesus é a verdade. Inclusive, é Ele que nos guia a verdade. E quando você percebe os seus erros e você não assume diante dos homens, está escrito aqui, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Veja que Jesus, ele tem o direito de assumir você ou não. Se você não confessa, se você não é verdadeiro com você mesmo, então ele não pode assumir você, porque você é da mentira, você é do engano, você ilude, você disfarça a mentira, você fala umas meias verdades, sabe? Uma parte verdade, outra parte esconde a verdade, sabe?
Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pense em quem você é. Pagar o preço pela fé, pelo respeito que você tem à verdade, que é Jesus, é você assumir Jesus. Quando você tem vergonha de assumir a sua fé, de que você busca a Deus, que você reconhece os seus erros, sabe? Quando você tem vergonha de agir assim, então você não é digna do Senhor Jesus. Você não se faz digno porque você nega Jesus. Jesus é a verdade. Jesus, ele não lida com a mentira, com meias verdades. Jesus, ele quer o seu bem, ele não quer o seu mal. Mas, obviamente, que existe um preço para mim assumir a minha fé em Jesus. Muitas vezes eu tive que assumir os meus erros. Eu tive que reconhecer, eu tive que revelar, declarar que eu errei, falar sobre o assunto, admitir, enfim, assumir Jesus. Você crê que quando você assume Jesus, você vai ser esquecida, que ele vai ter vergonha de você? Não. Ele vai assumir você, como ele disse, que ele confessaria diante dos anjos de Deus. A questão é que muitas pessoas dizem que gostam da verdade, mas quando elas têm que assumir a sua própria verdade, elas não querem. Elas não querem pagar o preço, porque às vezes ela vai perder o posto dela, a confiança, o que os outros vão pensar dela. Bem, você escolhe. Quem que você quer agradar? Quem que você assume? Jesus como seu Senhor e Salvador, e você fala a verdade, porque ele te guia a verdade, e você aceita essa verdade? Ou você esconde? Interessante que ele fala, é muito interessante isso, que esse confessar está ligado diante dos homens. Quantas pessoas diante dos homens querem camuflar, ser agradável, mas por detrás fala mentira, fala mal, olha com maus olhos, sente medo, sente raiva, mais na frente, porque depende do seu salário, depende da sua reputação, então na frente, ela ou ele é como se estivesse diante da verdade. Fala, é servo, mas dentro de si mora uma coisa que ele e ela alimenta, que é o fingimento, a falsidade. Bem, cada um de nós estamos sendo provados e estamos assumindo ou revelando quem realmente nós somos diante dos homens e
de Deus.